Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia a você que nos segue aqui pelas redes sociais e aqui pelo youtuber do Estado Play no programa Você Precisa Saber. O nosso tema de hoje é sobre resgate, prevenção e o papel da Brigada de Incêndio e Segurança da sociedade. E estou com ele, Sargento João Paulo, bombeiro militar, especialista em APH, ele vai falar o que é isso, instrutor e empreendedor. João, bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo aqui pelo Estado Play. Obrigado mais uma vez pelo convite, você ter aceitado aqui para nós aqui. Eu que fico honrado mais uma vez de estar aqui nesse bate-papo gostoso com vocês aqui nessa manhã. Com certeza, João. João, antes de começar o nosso primeiro bloco, meu querido, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Por que bombeiro? Essa profissão maravilhosa que eu tiro o chapéu. Bacana, e até engraçado essa história do começo da minha carreira, né? Eu ingressei nas fileiras da corporação em 2005. Antes disso, eu fui atleta por muitos anos, fui judoca, sou judoca, né? Mas eu era competidor e minha vida era lutar, estudar. E nesse meio tempo aí, rapaz, minha filha foi encomendada. Tava vindo a caminho. E aí aquela dificuldade, corre para lá, e faculdade, na época eu fazia educação física ainda, estava na faculdade, né, 17 para 18 anos. E aí me deparei com essa situação. E eu falei, tem que me explicar, né? Dava aula para lá, dava aula para cá, e numa dessas saiu o concurso do Corpo de Bombeiros. Mas o mais engraçado, a gente na hora do desespero, né? Eu não ia fazer esse concurso. Eu até brincava, falava que a farda dos caras era feia. Hoje se falar pra mim, eu fico bravo, né? Com certeza. E eu tava pensando em fazer, já tinha saído o concurso da Solurb. Ia fazer o concurso da Solurb porque me remunerava melhor do que as aulas que eu tinha naquela época. Mas aí nesse intervalo de tempo saiu do Corpo de Bombeiros, fui aprovado. Ingressei na instituição e me apaixonei. Aprendi o que é ser bombeiro, o que fazer. Na verdade, naquela época eu nem sabia o que bombeiro fazia, né? E logo de cara... Você não tinha noção de nada. Não tinha noção. Eu via as viaturas na rua, sabia que apagava fogo, né? Mas, na verdade, o leque do bombeiro é muito maior. Com certeza. É resgate, é altura, é confinado, é fogo, é prevenção, como você mesmo falou aí, e atua, educação, né? Tem o nosso projeto Bombeiro da Manhã, e ele atua nessas diversas áreas. E aprendi o que é o bombeiro militar, o que é ser um bombeiro, e me apaixonei. De cara, a gente sai do curso de formação aptos a atuar em todas as áreas. Mas de cara, já na academia, eu já me apaixonei pelo APH, o resgate, né? Nosso atendimento pré-hospitalar. A gente sai apto, como eu disse, né? Saí formado, mas sempre trabalhei na unidade de resgate. Exceto 2 anos, logo depois da minha especialização em resgate, onde eu trabalhei na fiscalização, bem na mudança da lei, que foi em 2013, depois daquele incidente da Boate Kiss. E aí onde eu absorvi todo esse conhecimento da legislação, de fiscalização, e bem nessa mudança, nessa mutação, nessa alteração da lei, né? E aí junto com isso, com esse conhecimento de resgate, com o conhecimento da lei, na época a gente ainda podia, né, ministrar o bombeiro da ativa, tá? Ministrar a aula, brigada de incêndio. Aí nasceu a JPR, que é a nossa empresa especializada em formação de brigada de incêndio, onde a gente atende o público particular, empresas, né? Hoje, toda empresa, praticamente toda empresa, lógico, dependendo da sua atividade, ela precisa de uma brigada de incêndio para que ela continue funcionando. Essa grande troca veio depois do incidente da Boate Kiss. Antes disso, o que acontecia? O empresário até tinha o extintor lá, tinha o hidrante, tinha todos os preventivos, mas quem ocupava o prédio não sabia usar. Você lembra daquela época dos carros, que saiu aquele kit de primeiros socorros e tal? Tinha cara que pegava a atadura e se enforcava, né? Porque o cara era obrigado a ter o kit, mas não sabia utilizar. Perfeito. Isso. E assim era também com os prédios, né? E aí depois disso, viu-se a importância, o bombeiro até fiscalizava, mas ele não tinha a autonomia de autuar, ele não tinha esse poder de autuação, de interdição do ônus para quem não cumprisse a lei. E aí ficou mais rigoroso. E aí praticamente, eu não posso falar todas, mas praticamente todos precisam dessa brigada de incêndio. E quem treina? O profissional qualificado a isso.
E isso é a sua função. Essa é a nossa função da nossa empresa, nossa especialização. Eu já entrei nas fileiras da reserva remunerada, sou reformado do Corpo de Bombeiros. Tive a oportunidade de ir com 17 anos, por isso eu posso continuar atuando na linha de frente da instrução. Então eu vou ser sargento do Corpo de Bombeiros para o resto da vida, mas hoje também apto a ministrar o curso de primeiros socorros. Isso teve uma portaria que teve uma mudança. Quem é da ativa não pode, mas quem é da inativa já pode. Já pode, perfeito. João, sargento João ou João? Rapaz, eu preciso ficar mais confortável. Sargento João, vamos lá. Eu queria que, aqui no programa, como o nome próprio fala, você precisa saber, é uma curiosidade nossa que nós queremos saber. Nós sabemos que existe polícia militar, polícia civil e polícia do exército. O Corpo de Bombeiros segue o mesmo regimento? boa pergunta essa aí. Na verdade, hoje a gente tem o brigadista profissional. Isso. Né? Saiu logo quando essa função, essa carreira, ela foi instituída, chamava-se bombeiro civil. Mas onde cria-se uma analogia de polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, bombeiro civil, e na verdade não é a mesma analogia, não é a mesma coisa. O bombeiro militar, ele é um militar, ele sai apto a intervir em situações de primeiros socorros, combate ao princípio de incêndio, altura, água e todo o âmbito do bombeiro que a gente já conversou aqui. O brigadista profissional, não. Ele é um curso, ele não é um curso de brigada comum, né, básico, intermediário ou avançado, ele tem muito mais hora-aula, mas também nem se compara ao bombeiro militar. É um curso de 236, se eu não me engano. Tá, mas esse brigadista qualquer um pode fazer? Qualquer pessoa pode Por fazer. exemplo, eu posso fazer? Você pode, é como se fosse, é um curso. Ele não precisa de concurso. Para eu ser bombeiro militar, Aí sim. ou polícia militar, ou polícia civil, eu preciso passar no concurso público. Perfeito. Eu tenho que estar em conformidade com o edital, idade, aptidão física, título, antecedentes, tudo isso aí. Já o bombeiro civil, não. Eu quero ser bombeiro civil. Eu acho uma escola e vou lá, me matriculo, faço o curso. Mas a função do treinamento totalmente diferente. O bombeiro civil, ele vai atuar em shopping center, galeria, show, eventos temporários, totalmente diferente do bombeiro militar. Entendi. E justamente onde o bombeiro militar não pode atuar. Não pode atuar não como bombeiro militar, mas vamos falar assim, numa segunda função. Não. Entendi. Aí ele faz essa guarnição lá. Ele é um puta de um profissional. Vai estar apto a manejar os extintores, a intervir na situação de primeiros socorros, manter a vítima viva. Também salvamento em altura, também salvamento aquático, mas não tão aprofundado quanto o bombeiro militar. Não tem o poder de polícia igual o bombeiro militar. Tá. Agora, vamos colocar em prática, para nós sabermos direitinho, João. Ocorreu um acidente no shopping, um acidente na rua, trânsito, principalmente carro, moto, hoje, que é tão comum, infelizmente, falar isso. Uhum. Quem atua para me chamar? O bombeiro civil? Bombeiro militar. Ou bombeiro militar ou o SAMU. As duas instituições, hoje, aqui na nossa capital, no nosso estado, né, que estão aptas e disponíveis para esse atendimento. Né? E você falou disso aí, e é o que mais pega, né? O acidente de trânsito e tal, porque o grande mal nosso hoje é o quê? É a pressa. E isso acontece justamente pela pressa. Se eu saísse mais cedo, aí sempre vem o e se, né? Aconteceu o acidente, o que eu tenho que me atentar? Segurança do local, sinalizar o local, 193 ou 192. Hoje, quem pode atuar? Né? Eu tendo que ligar para o bombeiro, ou para o SAMU, ou para a unidade de socorro, me impede de abordar aquela vítima, a gente tem que tirar isso da cabeça. Né? Teve uma época aí que se falava só assim, não encosta, pelo amor de Deus, deixa que o bombeiro encosta. Isso. Só o bombeiro mexe. É lógico, se você não tem o conhecimento, você não tem que tocar na vítima, porque um manejo errado com essa vítima, eu posso agravar a situação dela. Tem mais lesões ainda, perfeito. E aí eu perco o objetivo do APH, que é o atendimento pré-hospitalar. O único objetivo do APH é não agravar a situação da vítima até a chegada do atendimento final. Mais um leigo treinado, por exemplo, um brigadista, que principalmente se for formado por nós, né? Já tem que fazer o merchan, né? Tô brincando. Um leigo treinado, que é onde se enquadra o brigadista, intermediário, básico e avançado. Um bombeiro civil, que também ele já é uma profissão, né? Ele pode atuar nessa vítima sem problema nenhum.
desde que ele não agrave a situação dela, desde que ele tenha conhecimento para isso. Posso, sem problema nenhum. O que ficou muito corriqueiro aí, né, o cara tropeça na rua, arranca o tampão do dedo, que a gente costumava soltar aí nas quadras de futebol quando era moleque, vou ligar para o bombeiro. Isso o quê? Sobrecarrega o sistema e atrasa o atendimento. Então, eu posso intervir sim, desde que eu não agrave a situação da vítima. Mas quais são os órgãos que atendem hoje? Bombeiro militar, no caso de eu não conseguir atuar ou precisar de um transporte, de uma remoção especializada dessa vítima. Bombeiro militar e SAMU. Bombeiro militar 193, SAMU 192. Perfeito. E hoje, só colocando um adendo, falar. doutor, aproveitar que você puxou esse gancho, hoje, depois de muita batalha, muita tentativa, o bombeiro militar também conta com as viaturas avançadas, de suporte avançado de vida. Antigamente era só suporte básico, né, que tão importante quanto o avançado, porque não existe suporte avançado sem o suporte básico, né? Mas hoje também, antes era só o SAMU, hoje tanto o bombeiro quanto o SAMU, ele conta com esse recurso. E quem ganha com isso? A população. Não é uma disputa, não é uma guerra, é para melhor atender a população. Com certeza, perfeito. Bom, tem uma pergunta minha aqui, que inclusive acho que na última entrevista nós fizemos muito tempo atrás, e eu falei para você que eu assisto um filme chamado Chicago Fire. O seriado, uma série, acho que é. Uma série de corpo de bombeiro que tem na Netflix, tá? Vamos fazer propaganda na Netflix aqui, ó, pode me pagar, viu? Então eu sigo muito e o filme é espetacular. São séries que você fica engajado ali e você não consegue. Ontem mesmo assisti 3 episódios. A gente vicia, né? E eu vejo que em relação dos Estados Unidos é uma coisa bem avançada. E geralmente dentro do quadro do corpo de bombeiro lá, eles têm já uma ambulância dentro. Sim. Aqui nós estamos separados. Na verdade é assim, hoje a gente tem várias unidades operacionais distribuídas na capital. Isso. E no interior. Mas vamos falar da capital para ficar mais fácil. No interior a mesma coisa. Existem unidades que têm só unidade de resgate, existem unidades que têm só viaturas de salvamento, e existem unidades que têm tanto salvamento quanto resgate, que é a nossa ambulância, e quanto incêndio. Depende muito do quartel. Hoje mesmo o quartel da Coa Silva, onde eu me criei, primeiro GB, né, onde tudo começou, a gente brinca. Tudo aconteceu. O primeiro quartel nosso, aqui do estado, depois da divisão, né? Hoje a gente conta com o quê? Uma viatura de incêndio, uma viatura de resgate, uma viatura de salvamento. E aí tem as subunidades dessa grande região, que é a área sul. Temos o Tijuca, temos o Moreninha Salvamento, Tijuca Resgate. São subsedes. Subsedes, mas cada uma atendendo com a região. Lógico, vamos colocar aqui, aconteceu um acidente ou qualquer incidente ali na região onde a viatura do Tijuca atenderia, ela está ocupada. Quem cobre ela? Costa Silva. Costa Silva ocupado, quem cobre assim vai. A cidade ela é dividida em norte e sul. Norte sexto GB, sul primeiro GB, mas nada impede que uma atua na outra. Tanto com ambulância, tanto com salvamento, quanto incêndio. Fora que temos também a escada Magiro, já atualizada. A gente só tinha a vovozona, também é um grande avanço. Hoje a gente tem equipamentos de última geração. Desse tempo que eu fiquei na ativa, 17 anos. Esse ano eu faço 20 anos de carreira. Dia 1º de julho de 2005 foi a entrada. Então eu faço 20 anos. Vai ter churrasquinho, viu? Mas sem incêndio. Sem incêndio, né? Controlado. A gente até brincava. Nas aulas a gente comenta isso aí, nos nossos cursos de especialização e tudo mais. A gente antes combatia o incêndio por alagamento. A gente só tinha um tipo de esguicho, onde é o agulheta que a gente fala, onde você soltava um tipo de jato. Então você não conseguia usar táticas, técnicas para esse combate. O que eu fazia? Tá pegando fogo lá no prédio, eu chegava, alagava tudo e apagava o fogo. Só que aí o que acontecia? Eu terminava de estragar o que estava intacto. Hoje não, hoje mudou demais. Hoje a gente tem roupa de aproximação, que é aquela roupa de incêndio, individual para os militares. Né? A gente tem capacete individual para os militares. A gente tem esguicho de última geração. Um adendo, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, ele é referência no país, principalmente salvamento veicular. Então, isso que eu ia perguntar para você, te cortando um pouquinho, João. Essa pergunta que eu fiz para você, em relação dos Estados Unidos, em relação do mundo todo, como que vê o Corpo de Bombeiro hoje no Brasil, para o mundo, e como que vê Campo Grande para o Brasil?
é até motivo de orgulho a gente falar isso, né? O bombeiro, um dos únicos países que ele é militar é o Brasil. Os outros, eles não são militares, Isso. né? Mas dessa vertente, e no Brasil, referência para o país e para os demais países, Mato Grosso do Sul está entre os primeiros. Tanto atendimento pré-hospitalar, hoje temos aí se não me engano agora já capitã, eu me desatualizei com as graduações, né? Porque eu já estou 2, 3 anos fora, capitã Janaíne, temos aí o subtenente Hamilton, o tenente, inclusive doutor em pré-hospitalar, Marcelo Sampaio, temos nosso coronel Fraia, e por vários nomes, né? Tanto veicular quanto APH. Incêndio, então, temos o Trax, nosso, se não me engano, capitão ou major Trax. Então, são pessoas que buscaram conhecimento fora, aplicaram e aperfeiçoaram isso. E com isso, quem ganhou? O Corpo de Bombeiros do Estado, o Brasil e os demais países também que a gente faz essa integração aí. Então, a gente é motivo de orgulho para o Campo Grandense, para o Sul Mato Grossense, falar que o Corpo de Bombeiros Militar ele é referência para o país todo. Inclusive, várias vezes em simpósios, né, em seminários, instrutores do nosso estado saem daqui para ministrar para o pessoal de fora. Que inclusive também eu fiquei sabendo, eu pesquisei, que acho que se eu não me engano nós estamos em 2025, 2022, não, foi na pandemia, antes da pandemia, 2018. 18. Teve uma congregação, acho que no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul participou e ficou em primeiro colocado. Sim, geralmente acontece foi um esses eventos eventos de corpo de bombeiro. Tem os seminários, né, e tem os eventos de salvamento veicular. Geralmente o veicular ele é o mais famoso, onde as equipes, inclusive, ou é formada por estado, e aí os melhores de cada estado também formam uma equipe para competir com as outras. E aí vem tudo, tempo, técnica, né? E a gente sempre tem militares em referência, em destaque nesse tipo de evento. Temos agora também o Bombeiro de Aço, né? Essa aí já é uma outra competição mais física também. O Mato Grosso do Sul também, referência. Sempre nesses eventos, né? Interessante, legal, viu? Bom, João, continuando com as perguntinhas aqui, eu acredito que todo dia é um desafio para vocês. Sim. Tá? Para você, né? Estou entrevistando você, tá? E quais foram os desafios e conquistas mais marcantes nessa trajetória até a formação como sargento em 2018? A gente costuma brincar quando vai ia, né? Para o nosso plantão, tirar o nosso serviço, que a gente tem que estar pronto para a guerra, né? Tem um comandante nosso, um ex-comandante geral, Hugo Dijan, a gente até brincava e falava, sua mochila está pronta? Né? Porque você vai para o serviço ou você está na sua folga e você não sabe a hora que você vai ser acionado. E para que você vai ser acionado. Mas de todo esse tempo que eu fiquei na ativa, teve diversas ocorrências, né? Diversas N's ocorrências, mas duas que mais me marcaram. Inclusive eu cito praticamente em todos os treinamentos de brigada que eu dou nas empresas. Né? Agora eu estava na propaganda também na Smart Fit aqui, da Joaquim Murtinho, foi um treinamento sábado e eu comentei sobre essa ocorrência. Uma foi de um soterramento, agora eu não me lembro, foi 2006, 2007, não sei se você vai lembrar disso aí, que deslizou o lixão aqui de Campo Grande, onde uma criança de... 2007. Acho que é por aí. 2007. Ela ficou soterrada e eu estava na unidade do Tijuca esse dia. Nossa viatura foi a primeira a chegar e a gente começou a busca ali. Só que o que mais me chocou naquela ocorrência, lógico, era uma criança, o estado, né, depois que ela foi encontrada, mas a condição daquele pessoal ali, sabe? As condições de sobrevivência, de luta ali. E a gente vê, doutor Samir, né, nesses momentos, quanto a gente é privilegiado. Né? E então foi uma ocorrência que me chocou, ela começou mais ou menos umas 3 horas da tarde, a hora que a gente foi acionado. E outra, a gente vai para uma ocorrência, a gente só deixa a ocorrência quando ela está resolvida. Perfeito. Não tem essa, estou com fome, estou com sede, estou com... Não. E é assim que funciona. Então, a criança ela foi achada no outro dia, 8 horas da manhã, em torno de 7, 8 horas da manhã. E o estado dela já estava em decomposição por conta dos gases ali encontrado no lixo. Né? E a montanha de lixo era enorme. A gente teve que solicitar ajuda da Defesa Civil, patrola, equipamento, porque a gente não tinha na época,
para poder... A princípio, a gente começou a procura do topo do lixo e descendo, e a gente viu que não ia ter jeito. Como deslizou demais, a gente começou da base do lixo e foi cavando até chegar próximo onde ele foi, e aí localizamos a criança. E aí teve a mãe, o desespero da mãe, o desespero do pai, toda aquela situação ali. E uma outra muito marcante foi no final de ano. Eu costumava brincar, são os nossos jargões, né? Eu era taradão. E eu brigava para trabalhar dia 31 de dezembro, que era na virada do ano, que era o dia que dava mais ocorrência. E numa dessa, a gente estava no quartel já e foi uma solicitação pessoal, não foi via rádio. O filho chegou até lá, falou que a mãe estava passando mal. A gente deslocou, era próximo do quartel ali, era uma ocorrência que ela estava em PCR, parada cardiorrespiratória. Iniciamos os procedimentos e o protocolo, tudo certinho. E o que reza o protocolo, e naquela época rezava 5 ciclos, ou seja, um determinado tempo ali, que dá aproximadamente 40 minutos de RCP, e não teve nenhuma resposta, você já pode considerar uma morte óbvia pelo local. Só que a gente não parou. A gente não parou, e chegou a guarnição do SAMU, na época a gente não tinha avançado, com avançado, as duas guarnições entrosadas, o médico concordou, eu, comandante do resgate, concordei, e pau. A gente ficou 1h15 em RCP naquela senhora, uma senhora cardiopata, já com um histórico bem complicado, e ela voltou. E aí foi assim, uma comemoração, uma vitória e tal, e ela voltou. E uma coisa muito atípica, eu nunca tinha ficado tanto tempo numa ressuscitação cardiopulmonar assim. Deslocou para o hospital, levamos ela para o hospital, tal. No outro serviço que a gente estava lá, o filho chegou até o quartel para agradecer o empenho da guarnição e por não ter parado, quando mesmo o protocolo pedia para parar. A gente continuou, não sei se foi instinto, se foi Deus, o que foi ali, mas a gente continuou e a gente não decidiu se ela morria ou se ela vivia. Quem decidiu um ser humano ali que você tinha que resgatar de qualquer jeito. Sim, quem tomou essa decisão foi uma força maior em cima da gente. Mas isso não implica o seu protocolo? Não implica. Não, eu posso prolongar esse tempo. O que eu não posso é diminuir esse tempo. Perfeito. João, o que representa o curso de especialização em APH? E como essa área é crucial nas ocorrências? O curso de especialização, como eu falei, a gente sai formado, né? Eu passei no concurso de Corpo de Bombeiros, eu vou sair formado e apto e bem formado em todas as áreas. Lógico, lá eu vou me identificar mais ou no incêndio, ou no APH, ou no resgate, né? Então, ou no pode salvamento. Especializar. E aí tem os nossos cursos de especialização, onde é bem mais aprofundado naquele assunto. Igual um médico, né? Entendi. O médico, ele sai um clínico geral, Perfeito. ele vai para o joelho, ele vai para a mão. Isso. E o resgate, como é minha paixão, eu até começo a sorrir, né? Acho que meu olho até muda. Ele é um curso bem extenso. O meu curso de especialização foi em 2013, ele foi de 400 e tralalá a hora. Né? E eu fui instrutor do próximo curso e eu fui o primeiro colocado, inclusive, do curso de 2013. Para mim não servia. Ou eu tinha que ser o primeiro, ou eu também não servia o curso, porque para mim era feio. Pô, se eu trabalho aqui, é o que eu amo, eu tinha que ser o primeiro colocado. Então, o que você vai aprender? De tudo que você já sabe, você vai se especializar em todas as áreas do atendimento pré-hospitalar. Ressuscitação cardiopulmonar, hemorragia, remoção e transporte do paciente, segurança da cena, RCP, né, já falei, estado de choque, afogamento. E o nosso curso de resgate 2013, depois acredito que foi protocolo para todos, foi o primeiro, onde ele não atendeu, onde ele não só se especializou o atendimento pré-hospitalar, a rua em si, mas a gente também teve a especialização no aquático, no altura e no salvamento. Puta, legal, hein? É bem complexo, então. Curso, inclusive, é um curso onde outras forças participam também. Polícia Militar, outros estados também vêm fazer o curso, Santa Catarina sempre tem essa integração, São Paulo, né? Inclusive, a finalização desse curso de 2013 foi no estado de São Paulo, onde a gente fez os últimos treinamentos e provas no aquático, no mar. E aí a gente ficou deslumbrado, né? Porque lá tinha embarcação, não é a nossa realidade aqui. Barco, aí fomos para o meio do oceano, em flutuação e aquele ralo todo, né? E aí o curso militar, ele é diferente de um curso de brigada de incêndio.
Assim como é diferente de um curso de brigadista profissional. Entendi. Militar é militar. Aí não tem muita regra para isso, né? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, João. Você pode compartilhar alguma situação real em que o atendimento rápido fez a diferença? Essa que eu acabei de falar. Essa aí. Porque, num caso principalmente de onde há situações que estão intervindo nos sinais vitais da vítima, onde eu tenho que manejar, onde eu tenho que identificar e manejar rapidamente aquilo, porque senão essa vítima vai morrer. Não tem jeito. E aí pode vir, eu posso tentar qualquer outra manobra, mas se eu não identificar e manejar isso de primeira, eu não consigo nenhum resultado lá. Essa vítima que eu te falei, de 1h15 que a gente ficou na RCP, o que acontece? RCP é a parada cardiorrespiratória. Meu coração parou. Quem que leva o oxigênio para o nosso corpo inteiro? É o sangue, né? E qual que é a bomba que impulsiona isso? É o meu coração. A célula, tecido nervoso, ela fica de 2 horas a 2 horas e meia sem oxigênio e ela continua viva, não tem problema nenhum. Por isso que hoje eu posso fazer o torniquete. Acabou aquele negócio de afrouxar e tal, e perder sangue. Não, porque já é comprovado que a célula ela fica. Só que o neurônio não. O neurônio, 5 minutos ele começa a morrer. E neurônio morreu, ele não regenera. Ele não é igual a minha pele que eu corto, vai criar uma casquinha e tal. Ele morreu. Então, se eu não começar uma manobra efetiva nesses 5 primeiros minutos, eu já vou estar começando a ter lesão cerebral. Então vai ter uma sequela aquilo ali. E depois desses 5 minutos, a cada 2 minutos passados, a vítima ela perde 10% do sobrevida. Então, se eu não agir rapidamente, ele vai morrer. E o que essa provavelmente, né? Lógico que foi Deus, né? Mas o que provavelmente a gente conseguiu ser o agente para ajudar a salvar a vida dessa senhora? Foi o acionamento rápido do filho. Ele teve o reflexo de montar na motinha dele lá, chegar no quartel, a gente estava lá no pátio, e tá acontecendo isso, a gente já subiu na viatura, foi menos de 5 minutos, era nosso vizinho. Agora, acredito eu, não posso bater o martelo que sim, se ele não tivesse visto a mãe, se ele não tivesse percebido rápido, se ele tivesse entrado em desespero, ligado, aí de lá cai numa central, da central vem para o rádio, qual viatura está disponível, aciona a gente, eu acredito que a gente não teria essa mesma sorte, sabe? Esse mesmo efeito. Isso. Então, outras situações, hemorragias, né, graves, tudo que vai interferir nos sinais vitais da vida, da vítima. Uma hemorragia grave, dependendo do vaso que eu rompo, tanto arterial quanto venoso, se é de grosso calibre, esse extravasamento, tanto para fora ou para dentro do corpo, se eu não conter ele rápido, essa vítima não tem nada que salve ela. Né? Vai entrar em parada, eu posso fazer 2 horas de RCP ali, porque não tem sangue para levar o oxigênio. Uma vítima de afogamento, por exemplo, né? Afogamento eu quase não participei, mas tive bastante colegas, né, com os relatos dos colegas. Teve um afogamento não tanto tempo assim, no Poção ali da Federal, naquela coisa lá. Conseguiram chegar e tal, reanimar a vítima, mas a sobrevida não deu. Contando as histórias, tem uma história de um próprio bombeiro militar, onde a agilidade no atendimento salvou a vida dele. E eu vou até citar o nome dele aqui, não sei se ele é sargento hoje, mas é o Suriano. Esse rapaz, se eu não me engano, ele é da turma de formação de 2008, por aí. Ele, no curso de formação, a gente fazia esse treinamento nosso aquático no Atlântico, e eu falei que não tem muita regra, né? Não estou denunciando ninguém, mas foi um fato que aconteceu. E nessa ele cansou, nessa travessia do rio. Isso já é o ralo o dia inteiro, que é necessário, porque você tem que sair com bom vigor físico, porque na hora da realidade você tem que estar preparado. Com certeza. E nisso ele afundou, ele não conseguiu ficar, ele afundou. Mas, se eu não me engano, quem estava de instrutor ali era o meu xará, João Paulo, hoje sargento também. Na hora ele mergulhou. Não posso estar falando os nomes errados aqui, mas eu acredito que seja ele. Ele mergulhou, não conseguiu localizar, mergulhou o segundo, mergulhou o terceiro. Ele já estava em parada. O resgate foi feito antes dos 5 minutos. E aí entrou com a manobra, RCP, reanimou, oxigênio, hospital e tal. Hoje o cara é sargento do Corpo de Bombeiros. Mas com certeza, se a atuação não tivesse sido rápida, ele não estaria hoje descrevendo a história na corporação. Perfeito. E, bom, você falou que o rapaz foi lá de moto
E eu gostaria de incrementar. Como que a população pode contribuir ou agir corretamente em uma situação de emergência até chegar um resgate? Boa, essa aí é muito boa, porque o que, que acontece? Numa situação, principalmente quando envolve familiar, Isso. ou O nem cara mesmo fica em familiar, a desespero gente. ali. O que eu tenho que fazer? Qual que é a melhor técnica para um salvamento, ou para um brigadista, ou para qualquer um, ou para o profissional? Manter a calma. Porque se eu não mantenho a calma. Mas parece tão bobo, mas só de você fazer isso, mais de 50% da ocorrência está resolvida. Se você manter a calma, o que, que você vai conseguir? Eu vou ver corretamente o que está acontecendo, eu vou conseguir pegar o meu telefone de maneira ágil, eu vou conseguir ligar para o socorro, vou lembrar, porque no momento de pânico eu não lembro nem qual que é o telefone que eu tenho que ligar. Eu não lembro nem quem que eu tenho que pegar o telefone, não é verdade? Nem sei se eu estou aqui. Sim, nem sei se eu estou aqui. Ou eu sento e choro, ou travo, não é verdade? É. E se eu não conseguir acionar esse socorro, como que vai chegar um socorro para essa vítima? Outra coisa, e aí no momento de pânico, isso é comum, tá? Parece piada, mas é comum. Você liga na central, 93, chega, eu tô aqui, manda uma ambulância, o cara caiu de moto, tá? Onde que é? Aqui na minha casa, na frente da minha casa. Tá, mas me passa o endereço na frente da minha casa, rapaz, perto do mercado. E o cara até esquece que ele tem que passar o nome da rua, de tão nervoso que ele tá. Então, manter a calma, passar o endereço, ponto de referência, da forma correta. O que, que o atendente lá faz? Ele pega a ocorrência, passa para o despachador. E normalmente não, o que, que ele faz? Ele retorna essa ligação, tanto para ver se não é trote, quanto para pegar mais informações. Com certeza. Aí, vou até aproveitar o espaço, isso gera uma, hora ou outra, uma revolta na vítima que está lá, no solicitante que está lá, e totalmente aceitável. Por quê? Porque parece que o cara está ligando para passar, e não mandou, mas na verdade a viatura já está a caminho. Ele está pegando mais informação e passando para a gente, que é de suma importância, que está no deslocamento. Porque quando eu chego lá, eu já sei o que está acontecendo, eu já tenho uma noção, uma cinemática na minha cabeça, e só vou terminar de confirmar essa cinemática. Então eu já sei se eu tenho que descer com tala, se eu tenho que descer com prancha, se eu tenho que descer com oxigênio, se eu tenho que descer com DEA, que é o nosso desfibrilador externo automático. Eu já tenho uma noção macro da ocorrência. Então, quanto mais informação esse solicitante passar, melhor o atendimento, mais rápido vai ser para essa vítima. Perfeito. Outra coisa, João, uma coisa que eu acho de muita baixa escalão do próprio ser humano é o tal do trote. Eu ia puxar isso agora, aí eu não ia te interromper, eu ia voltar. Isso praticamente é tão banal que tira a concentração de vocês, deslocamento, e de repente tem um aviso lá verdadeiro, você não está... Eu estou empenhado. Perfeito. Na verdade, isso é uma coisa tão... Eu vou usar o nome aqui, até que me perdoe, tão medíocre, que o cara que faz isso, ele não está vendo que ele está dando um tiro no próprio pé. Verdade. Porque ele tá falando, ai que legal, que é engraçado é isso, mas a partir do momento que ele faz isso, ele está pondo a minha vida em risco como socorrista, a vida de terceiros em risco, porque eu vou deslocar, eu não estou isento de um acidente, porque eu estou na viatura de socorro. É lógico, e ela corre. Ela precisa ser rápido, como eu falei, o tempo-resposta ele precisa ser rápido. Porque praticamente o tempo, o corpo bombeiro é fundamental, né? Sim, é o que interfere Quanto no viver ou morrer da menos minuto é melhor. Sim. E aí ele está pondo a minha vida em risco, a vida do terceiro em risco, está empenhando uma viatura onde ela poderia estar numa outra ocorrência, e ele não para pensar, no momento que ele está passando o trote aqui, a mãe dele pode estar lá na casa dele, pode sofrer um infarto. E aí a minha viatura está empenhada no trote dele. E ele nem sabe que a mãe dele infartou lá. Deus o livre, não tô desejando isso, mas estou falando que é uma realidade, né, João? Ou a esposa dele, ou o marido, pode estar deslocando para o serviço e sofreu um acidente de trânsito. Você não sabe. E aí não tem a viatura para aquilo lá. E aí, por isso que eu falo, um tiro no próprio pé. E outro, a pessoa que faz isso também não tem noção, por mais que não vá acontecer com ele. Será que ele não pensa no outro? Né? Então, é triste ver. E não... Isso é comum de acontecer. Mas ainda tem esse hábito ainda? E muito, e muito. Por mais que tenha hoje tecnologia para se inibir isso, rastrear, isso, aquilo, mas ainda se consegue fazer. E não vamos deixar de lembrar que é crime, né? Então, se é pego, é preso em flagrante. Então, além do fator consciência, social e moral, também tem um fator legal disso. Perfeito. E tem que ser cumprido, viu? Sim. Bom,
João, como que funciona a atuação da JPR Serviço, Consultoria e Treinamento dessas equipes? Essa é a melhor empresa de formação de brigada de incêndio do Brasil. Eu tenho que puxar para mim, né? Posso estar dentro? Posso estar dentro, né? Como eu te falei, doutor Samir, em 2013, com a mudança da lei, né, do incidente da nossa Boate Kiss lá, infelizmente, às vezes também a gente precisa de um chacoalhão, né, um agente de evolução. Uma coisa negativa para virar positiva. Houve uma mudança radical na lei. Né? Antes o Corpo de Bombeiros ele fiscalizava, ele isso, aquilo, mas ele não tinha a autonomia para autuar, para interditar, isso, aquilo. Mudou-se a lei. A lei é estadual? Mas é um Ctrl-C, Ctrl-V para o Brasil inteiro. Né? Aí o que acontece? Hoje, praticamente todas as empresas, dependendo muito da atividade e do tamanho, ela precisa de uma brigada de incêndio para continuar funcionando. As empresas ela precisam de um certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Para ver se ela está correta, se tem os agentes extintores, se tem tudo ali, elétrica, tudo certinho funcionando. Para que esse certificado de vistoria seja liberado, tanto para a empresa, né, que está vinculada ao seguro também dessa empresa, um dos requisitos é a brigada de incêndio, que é o pessoal daquela edificação, daquela empresa, formado de forma adequada a combater o princípio de incêndio e intervir em situações de primeiros socorros. Tá. Com essa mudança da lei, houve a fundação da nossa empresa e a nossa atuação nessa área, que estamos atuando até hoje, 2013 a 2005, 10, 12 anos de atuação. Atendemos o estado inteiro, né? Hoje, acho que eu já perdi até as contas, mas teve anos a gente atender mais de 500 empresas. E uma coisa que a gente prima, não é merchan aqui, tá? Mas uma coisa que a gente prima, e isso, talvez até por eu ser bombeiro militar, e eu vejo por esse lado, em todas as áreas, não estou falando só de brigada de incêndio, existe bons e maus profissionais. Lógico, né? Qualquer área tem. E também existe bons e maus contratantes, né? Empresários, empreendedores. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela quer a liberação do documento. Ela não Está preocupada mais com o papel do que... Isso, ela não prima para a qualidade daquele treinamento. E é o que a nossa empresa, como você perguntou da nossa empresa, é o que a nossa empresa prima. Para mim, quantas horas aula de treinamento para uma brigada hoje? Uma brigada básica, que dependendo da atividade, né, é básica, intermediária ou avançada. Uma brigada básica, 4 horas aula. Uma brigada avançada, intermediária, 8 horas aula. Uma brigada avançada, 24 horas aula. Se eu precisar de 24 horas aula para formar uma brigada básica, que seria 4, eu vou fazer ela em 24 horas. Se eu precisar de 48, eu vou fazer em 48 horas, porque eu preciso daquele pessoal bem treinado. Primeiro é o nome da minha empresa, segundo é a segurança daquela empresa e terceiro também é a minha segurança. É óbvio. Porque se aquela Você empresa levando seu nome, né? Sim, e aquela empresa, se acontecer qualquer incidente aqui, pode acontecer resbalar na do lado, onde eu também vou ser atingido como cidadão. Né? E como bombeiro militar também, não é verdade? Então, deixa de ser só um trabalho profissional, também é um trabalho social e de conscientização. Outra coisa que eu gosto de falar sempre nos cursos, uma coisa que eu acho que é atípico, estou entregando os olhos da nossa empresa, hein? Atípico da nossa empresa é o colaborador, principalmente quando é venda, né? Ele tem que sair de lá para fazer o treinamento. Isso é obrigatório, senão aquela empresa vai fechar. É batata. Nos 10 primeiros minutos está todo mundo emburrado, brabo, lá começando o curso e tal. Porque o cara pensa assim, puta, eu já trabalho pra caramba aqui. Ganho pouco, porque todo mundo ganha pouco, né? Você sempre quer ganhar mais. Ganho pouco. E agora estão arrumando mais uma função para mim. Mas quando eu começo o curso, eu não começo falando do APH ou do incêndio, eu começo falando da importância dele. Porque hoje o colaborador ele tem que ofertar. Só que para quem tem mais valia? Pro colaborador, não, desculpa, o empresário. Para o empresário ou para o colaborador que está fazendo? Com certeza para o colaborador, porque ele não vai usar aquele conhecimento só dentro da empresa. Ele vai usar com o filho dele, que pode vir se engasgar, ele vai usar com a esposa, que pode se cortar, ele pode usar com a mãe, que pode sofrer uma queda, vai usar com o amigo, que pode vir infartar. Então, são situações para a vida dele. Aí o cara começa a entender aquilo lá e fala, puta merda. É um enriquecimento para ele mesmo. Sim, é um conhecimento, lógico, que a gente nunca quer usar. Né? Mas, se precisar... É que nem um seguro de carro, é um mal necessário. Mal necessário. Eu nunca quero usar ele. Mas se um dia eu precisar, eles têm que estar em dia. Com certeza. E aí eu vou conseguir atuar. E a nossa empresa, ela prima por isso, pela qualidade e por conscientizar as pessoas o quão importante é o papel delas. Um brigadista, doutor Samir,
um leigo treinado, a importância dele, como eu falei da velocidade, né, do tempo-resposta, ele é mais importante do que o bombeiro militar, na minha opinião, na minha singela opinião. Ele é mais importante do que o médico que vai atender ele por último. Por quê? A gente está dando aula aqui, você tem esse conhecimento, né? Você é um brigadista. E aí, tá dando aula não, desculpa, eu tô aqui nessa entrevista. Aí de repente senti uma dor no peito e infartei. E qual que é a minha reação? Sim. Aí o que acontece? Até alguém pensar, ligar, como eu falei, isso, aquilo e tal, acionar uma viatura, trânsito, horário de pico, isso, aquilo, vai chegar, vai passar o quê? 10, 15, 20 minutos? Será que vai salvar? Agora, você, um brigadista, dentro da sua empresa, ou dentro do seu jornal, ou dentro lá do seu podcast, o cara passou mal, porra, é um infarto, eu tive que aula lá com o sargento Ribovski, não vou começar a receber. Enquanto isso, minha secretária vai ligando, o outro vai ligando, e eu estou mantendo essa vítima viva aqui. E tal, e quando o socorro, o perito chegar, você manteve aquela vítima viva para que ele possa dar o suporte final para ela. Então ele é mais importante do que o próprio perito. Se o brigadista não atuar, não tem nada que o perito faça que vai salvar aquela vítima nessas situações. Diferente de uma fratura, de certo, outra coisa. isso, perfeito. Mas, como os primeiros socorros. Sim, perfeito. Naquela situação que interfere diretamente na vida da vítima. Perfeito. Então é uma pergunta do programa, você precisa saber. Qualquer um pode estar fazendo esse curso? Qualquer um pode estar fazendo esse curso. Independente de idade? Independente de idade. A norma técnica 17, que é o que regula isso, ela preconiza, não é que ela é obrigatória, preconiza pessoas com boa mobilidade, saúde, quanto mais jovem melhor da empresa, mas não que ela proíbe os restos, né? As outras pessoas. Por quê? Eu preciso de uma mobilidade para pegar a mangueira, para pegar o extintor, preciso de uma boa aptidão física. Mas as outras, mesmo que eu não tenha, que eu tenha alguma deficiência motora, eu consigo sim ser um brigadista, porque eu posso fazer outras funções dentro disso, né? Assim como bombeiro militar. Bombeiro militar eu preciso de um concurso. Mas se no decorrer da minha carreira eu venha a sofrer um acidente, ter uma dificuldade motora aí, eu também consigo ser bombeiro militar. Né? É porque tem diversas funções, diversas áreas. Perfeito. Vamos lá, João. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem em situações de incêndio ou pânico? Boa. O incêndio, doutor Samir, quando eu falo incêndio, automaticamente vem na minha cabeça o que? Água, não é verdade? Joga água, joga água, joga água. E, no nosso curso, a gente ensina lá. A gente trabalha geralmente, a grande maioria, porque a gente vê os riscos específicos da edificação, com 3 classes de incêndio, classe A, classe B e classe C. Classe A são sólidos combustíveis, né? Tudo que é madeira. Madeira, papel, papelão, o que for. O que apaga essa classe de incêndio? É a água, porque ela tira o calor da superfície e da profundidade desse material. Classe B são líquidos inflamáveis, né? Gasolina, álcool, éter, thinner, óleo diesel. O que apaga essa classe de incêndio? Pó ou gás carbônico, né? Os agentes extintores mais comuns que a gente tem. E classe C de incêndio? Materiais energizados, microfone, laptop, câmera, tal. O que apaga essa classe de incêndio? Gás carbônico ou pó. Se você prestou atenção, eu falei 3 classes de incêndio. A água só apaga uma delas. Então, na classe B, eu apago com pó ou gás carbônico, e é proibido jogar água. Porque você está incentivando mais Você tem um tonel de gasolina pegando fogo, você jogar água, você vai aumentar o volume daquilo lá, vai transbordar e vai aumentar o fogo. Na classe C, se eu jogar água naquilo lá, a corrente elétrica vai correr e vai matar todo mundo que está perto, né? Então a água é para a classe A de incêndio. Eu posso jogar pó e gás carbônico na classe A de incêndio. Ele não é eficiente, mas eu posso. A classe B e a classe C, eu posso combater com pó ou gás carbônico. E é proibido jogar água. Então, um grande mito. O que apaga o fogo? Água. Depende da classe de incêndio, depende do que está queimando. Isso também é falta de cultura nossa, né? Que antigamente tudo era água, né? Sim, água. Não tinha outra substância para poder apagar o fogo, praticamente. E eu costumo também falar, aí o nosso curso, além de ser muito sério, é bastante assim, divertido. Eu costumo brincar. Em país de primeiro mundo, doutor, não sei nem se eu tinha comentado isso com o senhor. Onde que você aprende primeiros socorros, evacuação de área e tal? Na escola. Né? Não estou falando mal do nosso país, mas é uma cultura. Né? Lógico, lá eles têm desastres naturais, isso e aquilo. Mas em escola. Agora aqui a gente aprende depois de grande e não obrigado. Que o cara no começo do curso ele está bravo, depois que ele vai entender a importância disso. Então é cultural. Né? Cultural. O Brasil, por ser um país
tão rico, tão maravilhoso, a gente tem essa bênção de não ter esses desastres naturais, terremoto, maremoto, Graças a Deus, o que é vulcão, né? Então, não atentou-se para essa visão, para esse olhar, né? Acredito eu, né? Quem sou eu para falar, mas acredito que é isso. E já, nesses países, tem essa necessidade de criança, você já aprende isso. Mas eu acredito que já está na hora de se olhar para isso. As cidades crescem, né? Os centros urbanos aumentam. E com isso o quê? Aumento da população, aumento do trânsito, a pressa, como a gente falou no começo do programa. Então tudo isso está mais propício ao quê? A acidentes, a incidentes, a incêndio, a isso, aquilo. E será que não está na hora de aprender na escola? Né? Aí eu estou jogando contra o meu próprio time, porque eu vou parar de ganhar dinheiro com isso. É uma coisa muito importante, né? Não é verdade? Minha empresa vai falir com isso. Mas no trabalho social, vendo por uma forma social, eu acredito que esse é o melhor caminho. A começar a aprender de criança, lá na escola. De forma didática, de forma lúdica, de forma gostosa. Porque aí fica no automático da criança e Perfeito. do adulto. É muito bom isso. João, uma pergunta que eu quero fazer para você e para os nossos youtubers que nos seguem aqui no Estado Play é o seguinte. Espero que não aconteça nunca. Sim. Tá? E não estou falando mal do bombeiro, pelo amor de Deus, como eu falei para você, eu tiro o chapéu pro bombeiro. Sempre tirei, toda a minha vida. Tirando a enchente, que é uma coisa comum aqui em Campo Grande, infelizmente, falar isso. Eu acredito que o Corpo Bombeiro está preparado para isso. Sim. E grandes incêndios que não tem tanto aqui? E quando tiver, o Corpo Bombeiro está preparado? Eles têm treinamento? Eles fazem treinamento todo mês? Boa pergunta. Hoje, como eu falei para vocês no começo da entrevista, né? Hoje a gente conta com equipamentos de última geração. Drone, caminhões, né? Totalmente automatizados, inclusive uma escada Magirus nova, né? Que foi uma guerra para conseguir isso aí. Por que essa pergunta? Porque hoje em dia, não sou velho, tá, pessoal? Eu sou antigo. É diferente. Eu sou experiente. O antigo com velho é um pouquinho diferente, tá? Velho é o que tem mais de 80 anos. Antigo é de 10 anos para trás. Beleza? Entendeu ou não, né? Então tá bom. É o seguinte. Na década de 70, via muito hidrante em Campo Grande. Sim. Hoje não tem mais. Hidrante de rua, né? De rua. De coluna. Hoje, se tiver, deve estar tudo seco. Não sei se existe ainda. Na verdade... Apesar que tem os carros pipa, carro bombeiro. Isso. O que acontece? Além desse equipamento, a gente tem os militares bem treinados, como você fez a pergunta, né? Só complementando a outra para te responder essa. Existe treinamentos em containers, onde a gente faz em espaço confinado, exposição extrema ao calor, onde tem treinamentos que o nosso capacete chega a derreter. Né? Coisa que não vai acontecer, muito difícil acontecer numa situação real. Então a gente treinar o extremo no controlado, para na hora que chegar no real, a gente não se espantar com aquilo. Né? Técnicas, táticas de avanço, combate direto, combate indireto, ventilação forçada, ventilação natural e por aí vai. Militares esses. Equipamentos, última geração. Roupas individuais, capacete individual, esguicho da melhor qualidade e assim vai. Escada Magirus, né? E os hidrantes, para finalizar a pergunta, né? O que acontece com os hidrantes? Ele é distribuído e tem um mapa na cidade, né? Hoje a gente tem tanto a gente chama de carreta, né? Aconteceu um acidente, um incêndio, o caminhão vai combater, eu tenho uma carreta para abastecer esse caminhão e eu tenho os outros caminhões que vai abastecer na carreta. Vai abastecer na carreta, que é mais ágil, né? Então fica um caminhão ali no combate, a carreta abastecendo esse caminhão e os outros caminhões de salvamento, que é mais ágil, ou até os ABTs, né? O autobomba tanque, eles vão nos hidrantes mais próximos pelo mapeamento, o CIOPS tem todo esse mapa da cidade, abastece e abastece a carreta, abastece e abastece a carreta. Outra coisa, muito boa pergunta, lógico, dependendo muito do incêndio do que está queimando. O uso adequado da água também foi aprendido pelos nossos militares. Como eu falei, né? Antigamente a gente combatia por alagamento. Chegava lá, vamos alagar tudo, né? E aí terminava de estragar o que não estava. Então, na verdade, hoje jatos neblinados para retirada do calor. Então tem essa forma racional de se usar a água, e não é porque estou economizando a água, não, porque é a melhor forma de se combater e sem danificar. Então consigo. Não vou ser hipócrita que até 2005,
pouquinho antes da minha entrada, as situações eram bem mais difíceis. Mas como tudo tende a melhorar, né? Graças a Deus, hoje evoluímos muito, desde da minha chegada em 2005 até 2025, 20 anos aí. Conseguimos atender com excelência, tanto com conhecimento quanto com equipamento. E até por isso, acredito que somos referência nacional, por mais que não tenhamos tanto incidente assim, né? E eu não poderia deixar de destacar também o porquê que não temos tantos incidentes assim. Lógico, somos uma capital bem menor do que as outras, né? Isso. Só que o trabalho também do Corpo de Bombeiros na fiscalização, ele é de excelência. Isso. Né? Na prevenção. O bombeiro ele não trabalha só no pós-acidente, na né? desgraça, né? Isso. Na prevenção também ele está ali cobrando. E aí por isso que tem o fiscalizador ele tem que estar ali. A nossa sessão de análise técnica ela tem que estar ali. Eu não sei se eu tinha falado da outra conversa nossa, mas não é puxando sardinha, mas é porque você tem que elogiar quem é louvável, né? Eu atendo o nosso camelódromo, nosso centro popular aqui, e outras diversas empresas, Paulistão, dessas de grande porte, né? Há muitos anos. E começamos do zero lá. Zero. Sabe o que é um lugar que não tem, lógico, não era previsto antes. Não tem um preventivo, nenhum preventivo que funcione e tal. Na história do camelódromo tivemos 2 incidentes lá. Isso. O último, que foi ano passado, ou esse ano, retrasado, né? Alguma coisa assim, tivemos um incidente lá onde queimou, acho que 2 bancas, parcialmente. E aí veio todo mundo lenhando, que não sei o que, tá. Mas se você for parar para pensar, isso era para ter queimado o quarteirão inteiro. E por que não, sem a atuação do Corpo de Bombeiros? Por que não teve, não queimou o quarteirão inteiro? Por conta da prevenção. Não estou falando de gestão, não estou falando de nada, porque isso aí vem de várias gestões. Não, é lógico. Né? E a atual também está fazendo um bom trabalho. Então, se a prevenção não estivesse em dia, os equipamentos de prevenção, o sprinter, extintor, mangueira, hidrante, o incidente teria sido de grandíssimas proporções. Perfeito. E é uma pergunta que eu ia te fazer agora. Como que você enxerga o papel da educação preventiva na segurança da população? É transmissão de pensamento, tá vendo? Ela é primordial, né? Se com prevenção já acontece, você imagina você sem descuidado, desleixado, né? E um negócio, qual que é o problema? Muitas vezes está falando lá do cara com a mentalidade pequena, que ele quer o papel, que ele quer isso, que ele quer aquilo, e ele pensa que ele nunca vai precisar daquele conhecimento ou daquele equipamento. Não, uma mangueira furada, não tem importância. O extintor venceu, depois eu vejo. Não está funcionando. O relaxismo. Ele acha que ele não vai precisar daquilo. E o arrependimento é grande. Eu vou citar um exemplo, não vou falar o nome, mas acho que foi em 2012, por aí, 2013. Uma empresa de grande porte pegou fogo aqui. Inclusive, depois ela foi minha cliente, depois disso, né? Pegou fogo e tal, e chegou o proprietário lá e queria o certificado de vistoria do bombeiro, porque ele precisava acionar o seguro. E tal. E essa empresa pegou fogo lá e veja. Aí precisava acionar o seguro. Então foi lá, está vencido. Mas como estava, não, ele está vencido. Ele não tinha preventivo, ele não tinha nada. Aí o cara entrou em desespero. Porque, na verdade, a gente tem um jargão lá, fala cagou, né? Cagou para o bombeiro, cagou para a vistoria, cagou para a prevenção. O incidente aconteceu e o prejuízo ficou com ele. A sorte é que não teve prejuízo à vida ainda. Foi só prejuízo material. Material, que né? você recupera, né? Sim. E aí foi o que aconteceu. Vamos dar nome aos bois. O Planeta Real pegou fogo aquela vez, que foi aquele 70 lá. Tá. O cara tinha o extintor? Tinha. O cara tinha o hidrante? Tinha. Mas funcionou? Não funcionou. Por quê? Falta de manutenção. Não tinha uma brigada de incêndio que estava treinada, que estava ali, tinha um organograma de treinamento, porque a brigada de incêndio, a formação dela é anual, e a reciclagem é anual. Mas quando eu saio, eu deixo um organograma montado, um líder eleito, e aí mensalmente tem essas reuniões extraordinárias ou ordinárias. Para o quê? Vamos acionar o hidrante para ver se está funcionando? Porque eu não posso testar isso quando o fogo já estiver iniciado. Foi o que aconteceu lá no Planeta Real. E tem a filmagem. O cara abriu o hidrante, acionou, montou a linha, tinha conhecimento, tinha tudo. Mas cadê a água? Caiu no pé dele. A bomba não estava funcionando, então não tinha pressão. Onde queimou o quarteirão inteiro.
Desculpa, quarteirão não, a loja. A né? loja, A atuação do Corpo de Bombeiros foi excelente. Isso tem muito tempo, acho que uns 15 anos atrás, né? Foi anos, por uns aí. 15 Foi no anos. meu, eu lembro que eu estava no meu curso de cabo. Foi 2012, 13, por aí. E aí a mídia também veio batendo no bombeiro, né? Mas como que você combate o fogo? Vou puxar esse link, não sei se a gente tem tempo. A gente combate o fogo de 3 formas, né? Basicamente. Ou retirada do calor, né? Do calor do que está queimando, ou retirada do comburente, que é o nosso oxigênio, abafando ele, né? Quando pega fogo lá na minha gordura, lá que eu estou fritando meu ovão, eu não ponho a tampa nela, abafando, ou retirada do material combustível, do que está queimando. Como foi feito no planeta real? Tinha condição de eu retirar o calor? Não. O combustível que estava queimando estava de muita fonte energética, não tinha água que tirasse aquele calor. Então, beleza. Tem como eu retirar o oxigênio? Não tem. Porque o oxigênio está em abundância, não tem como eu abafar ele ali. Então, eu vou retirar o que está queimando. Vou deixar queimar o material combustível e proteger o que está em volta. Então, protegemos o que estava em volta, protegemos as outras edificações, as outras empresas, as outras vidas, e o que já estava queimando terminou de queimar. Agora, apagar aquilo lá era impossível, nem com chuva. Né? Agora, o resto, qual foi a técnica usada? Retirada do material combustível. Não deixamos mais nada queimar além do que já estava. Perfeito. A gente comenta aqui, antes de encerrar, João, a gente fala muito em empresa, comércio, loja, em si, né? Em relação à casa, eu passei por uma dessa, Sim. uns 40 dias atrás. Ali. Eu fui tirar o gás e quebrou o registro na minha mão. E começou a vazar o gás. A gente fica em desespero. Só que eu mantive a calma. O que eu fiz? Primeiro passo, manter a calma. Mantive a calma tudinha. E aquele cheiro, aquele gás, né? Então eu peguei um pano úmido e cobertei ele para não sair aquele gás. Aí eu chamei o rapaz, na realidade, do gás, porque já tinha acabando, para trocar o gás e só tinha aquele restinho. E o cara conseguiu tirar. A válvula. E a válvula. Qual que é a recomendação sua hoje para um acontecimento desse? Num caso específico desse aí, o que acontece? Quebrei ali e está vazando. Eu tiro esse botijão, não entrou em ignição, não pegou fogo. Retiro esse botijão para um local aberto, arejado de vento. Por quê? Porque a própria ventilação vai dissipar esse ar. O problema dele estar num local fechado, ou dentro da minha casa ou na minha cozinha, e isso em empresas, vamos abranger mais aí para as empresas também, por isso que é proibido esse tipo de botijão nas empresas, né? Ele num local confinado, o que acontece? Esse gás vaza, ele é denso, e aí ele vai cair e vai se aglomerar numa determinada localização ali. Com qualquer incentivo de faísca, ou às vezes até no meu interruptor... Até a lâmpada, a luz, sim, que é o calor. O calor é um gás altissimamente inflamável. Eu acendi ali, uma faísca caiu, o que acontece? Uma explosão, porque ele está compactado todo ali junto, num local só. E aí vem a explosão onde arrebenta tudo. Fez perfeito. Quebrou, primeiro passo, manter a calma. Retiro ele, que eu fiz. Coloco no local ventilado, porque o vento vai dissipar, e aí não tem o risco de explosão. Vai acabar o material combustível, porque o que é o gás ali? Ele é o combustível, né? Ali eu tinha, olha que bacana, para que eu extingua o fogo, eu tenho que retirar o calor, o combustível e o comburente, concorda? E para que o fogo aconteça, eu tenho que unir esses 3. Ali você tinha oxigênio? Tinha. Onde a gente vai tem oxigênio. Você tinha combustível? Tinha, que era o gás que estava vazando. O que faltava para o fogo começar? O fogo. Aí o que você fez? Você a emissão de calor, né? Você não ofereceu o calor e dissipou o material combustível. Você retirou o material combustível dali. Agora, só um adendo que pode acontecer. Vamos supor que tivesse pegado fogo ali, né? Dado início à ignição. Como que o botijão, falando especificamente dele, como que ele vai queimar? O gás ele sai sob pressão. Isso. E o fogo ele fica para cima. Isso. Né? Se você observar, da válvula, a gente faz isso no treinamento, da válvula onde sai o gás até a base da chama, o início da chama, ela tem um espaço, que é só o gás, da onde, pela pressão. Ali ela é gelada. Eu posso vir com um pano molhado, mantenha calma, com um pano molhado, ou com o próprio dedo. Estou com medo de ir com a mão. Então vem com um pano molhado. Abaixado, né, para baixo do fogo, porque o calor ele vai para cima, né, ele se dissipa para cima, e vou lá e tampo a válvula. Não vai parar de sair o gás, mas vai cortar
a chama, a gente chama em reação em cadeia, vai acabar a chama. Aí eu posso tirar aquele gás. O que geralmente, aquele gás não, aquele botijão, o que geralmente acontece? Pegou fogo, o cara entra em desespero, fala, vou pegar esse troço aqui e vou jogar lá para fora. Na hora que ele pega, ele está com o botijão aqui, o gás está para cima. O que ele vai fazer? Não explodir, ele só explode se ele estiver com uma fissura. Mas na hora que ele pegou aqui, ele vai fazer o quê? Vou jogar para lá. Ele sai com um lança-chama, queimando tudo. E aí ele vai queimar a casa inteira. Aí ele apaga o botijão lá, só que a casa está queimando lá atrás. Você tá doido. Consegui responder? Conseguiu. Eu fiz certo, então? Fez perfeito. Então perfeito. tá bom, aí, ó, viu? Um voluntário aqui, ó. Vai ganhar um tá? ponto na prova. Já pode me chamar. É. Bom, João, é um papo que tá interessante, muito gostoso, mas estamos chegando no final, cara. Nossa, é uma delícia conversar com você. É. E faço questão de mais vezes, se Deus quiser. E para ter uma consideração final, eu queria que você passasse para o pessoal qual que é a importância hoje do próprio ser humano e de vocês, corpo de bombeiro, brigadista, civil, militar, abranger tudo, a importância de um salva-vida hoje, de uma calmaria, de uma consistência. Bacana. A primeira coisa, doutor, que eu gosto de colocar sempre, não só falando de corpo de bombeiros militar, bombeiro civil, brigadista profissional, SAMU, o que for. Eu acho que a integração, né, das forças, das pessoas enquanto sociedade, tem aquela famosa frase, né, a união faz a força, juntos somos mais fortes. A gente tem que parar de competir um com o outro. A sociedade anda muito... Até tem uma postagem disso aí, mas eu falava de outro assunto. Mas eu acho que cabe... Eu falava de religião. Mas eu acho que isso ele cabe para tudo. É. Parar de ser egoísta, né? Esse crescimento exponencial da população, da cidade, ela tem nos deixado egoísta. Então, a integração, quando você faz tudo que você for fazer, se você se colocar no lugar do outro, você nunca vai fazer alguma coisa para atingir. E por que eu estou falando isso? Por muito tempo existiu guerras entre... eu atendo isso, eu atendo aquilo, o SAMU atende assim, o bombeiro atende assado, o brigadista assim, o brigadista profissional, não, o meu nome é bombeiro civil. E isso não importa como vai chamar, o que vai fazer. O que importa é o trabalho em conjunto, as forças unidas. Para quê? Para um melhor atendimento à população. E por que eu falo população? Porque eu sou bonzinho? Não só por conta disso, não é porque eu só estou olhando para ele lá, não, porque eu também faço parte da população. E eu também vou precisar dessa integração forte, dessa união forte das forças, para também ser bem atendido. Ou eu não posso ser uma vítima também. Eu sou bombeiro militar, não posso ser vítima. Eu não posso atravessar a rua aqui e ser atropelado. Então, se a gente parar para pensar nisso, em trabalhar em conjunto, em trabalhar a integração, em soma de força, em evoluir, eu acho que as coisas, eu tenho certeza que tudo caminha para melhor. Quando a gente passa a pensar assim, eu paro de passar raiva, porque eu paro de concorrer com o cara, eu paro de me cobrar para ser melhor que alguém, não. Eu vou me cobrar para ser melhor para alguém. Perfeito. Assim como bombeiro militar, assim como bombeiro civil, assim como brigadista, assim como o empresário que vai fornecer o curso, que ele não vai pegar não só o papel, mas ele vai pegar o melhor conhecimento, e isso vai formando uma sociedade mais forte, né? E isso eu não estou falando só de profissão, que a gente está falando disso aqui, mas isso como profissão, como pessoa, como religioso, como pai, como filho, tudo, como marido, geral para nós, como tudo. Perfeito. E aí eu acredito e piamente nisso, que as coisas só tendem a melhorar quando se pensa dessa forma. Perfeito. Passa o seu contato, para quem precisa, empresa, casa. Isso. Hoje a nossa empresa, falei, né, praticamente todas as empresas precisam da brigada de incêndio, praticamente dependendo da sua atividade. A única coisa que é isenta disso é a unidade unifamiliar, e a JPR está para atender todos vocês, no estado, na capital ou no interior da capital. Nosso telefone de contato é o 67 991 75 0066. 67 991 75 0066. Tanto ligações de chamada quanto o WhatsApp. A gente atende... aí muitos empresários perguntam, você atende final de semana, isso aqui? Na verdade, a gente atende período integral. 24 horas. Quer fazer um treinamento de madrugada? Vamos fazer um treinamento de madrugada, que é isso. Inclusive, sexta-feira, agora a gente está no Empire Center, a gente vai fazer uma evacuação diária lá. À tarde, a gente vai estar num outro condomínio. Estivemos na Smart Fit, segunda-feira, a patroa ela está com a nossa agenda ali, ela sabe melhor do que eu. Mas a gente não tem essa, não.
muitas vezes a 24 gente se horas. adequa Perfeito. ao empresário. Não é uma empresa comum comercial, não tem como ser, né? Shopping Campo Grande, e a gente está para melhor atender e para somar com a sociedade, porque eu também faço parte desse sistema. Perfeito, João, perfeito. E outra, não posso deixar de te agradecer, que para mim sempre é uma honra estar com vocês aqui. Que e esse isso, bate-papo João? Nossa, e uma delícia poder conversar com você. difundir não só a atividade da empresa, né? Mas difundir essa questão do socorro, quem pode, Com quem não certeza. pode, como que não é. E essas dúvidas, elas não podem mais existir. A gente tem que trabalhar para Com isso. certeza. E um dia eu vou te chamar. Eu vou estar, né, Thaís? Como eu bebo muito, eu sou alcoólatra, né, Thaís? Como eu bebo muito, eu vou estar na Mar da Amargura lá, aí eu vou ligar pro João, eu preciso de socorro. Só não faz boca a boca, tá, João? Não, boca a boca não. Não precisa. Esse aí tem que passar pelo currículo. Mentira. João, muito obrigado. Agradeço por esse dia fabuloso, uma quarta-feira gostosa. Essas considerações gerais que você está falando, que é uma de extrema importância para nós. Sim. Principalmente para nós manter mais a calma do dia a dia. Sim. Tá? E não ficar em desespero. Eu sei que é fácil falar e difícil fazer. Sim. Tá? É aquele tradicional pimenta, é refresco, né? Mas manter a calma. É igual eu passei há 40 dias atrás com esse gás. Então mantive a calma, puxei lá para fora, coloquei um pano até chamar o rapaz do gás mesmo lá e me orientou e fez tudo certinho. Eu costumo falar, doutor, a última, prometo, quando eu começo a falar não paro, né? Mas a melhor coisa para se manter a calma é se ter o conhecimento. Não é verdade? Com certeza. E aí, com o conhecimento do que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, eu consigo administrar aquela situação. Perfeito. E conhecer é riqueza, né? Sim. É igual o livro, quanto mais você lê, mais riqueza você tem em sua mente. A única coisa que eu vou falar é que, de novo, no comecinho do programa, eu vou falar agora no final para fechar empatado. Eu tiro o chapéu para vocês. Obrigado. Tá bom? João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Samir, e eu estou à disposição sempre que quiser e que puder para estar nesse bate-papo gostoso. Com certeza, tá? E a vocês ouvintes, a vocês youtubers que seguem a gente nas redes sociais aqui pelo Estado Play, no nosso programa Você Precisa Saber, conto com vocês e até o próximo programa.